Continuando. Moléculas lineares ainda. 1D. Moléculas que de novo, moléculas que apresentam o carbono com agora duas ligações se o carbono fizer duas ligações duplas, um total de quantas ligações sempre? 4. Essa molécula também terá uma geometria o quê? Linear. Então, deixa eu mostrar assim, ó. É o carbono, ele vai estabelecer duas ligações o quê? Duplas. Por quê? Mesma coisa. Quando o carbono forma uma ligação simples e uma tripla, como eu falei, ele tem que, para isso, se hibridizar na fórmula o quê? SP. A mesma coisa acontece agora. Quando ele faz duas ligações duplas, ele também está hibridizado na fórmula o quê? SP. Então, de novo, qual vai ser o ângulo formado entre as suas ligações? 180 o quê? Grau. Então, toda molécula linear, o ângulo formado entre as suas ligações será de quanto? 180 graus. Todos os átomos têm que ser representados numa mesma o quê? Linha. Exemplo. Podemos citar aqui como exemplo esse composto aqui, ó. O propadieno. Sim, ó. Prop significa 3 carbonos. Tá assim. Quantas ligações aqui? 2 ligações o quê? Duplas. Lembrar? Prop quer dizer quantos carbonos? 2. Dieno significa quantas ligações duplas? 2. Tá faltando, né? Porque o carbono, eu falei que ele tem que ter quantas ligações sempre? 4. Esse daqui está com quantas? 2. Então, eu vou completá-lo colocando quem? Hidrogênio. Para cá também. Então, esses 3 carbonos, eles estarão numa mesma o quê? Linha. Lineares. Que manda é o do meio lá, ó. É o central que manda na geometria dele. Então, essas serão moléculas lineares. Então, você tem 4 casos. Moléculas biatômicas, moléculas triatômicas do berílio, moléculas que apresentam o carbono com uma simples e uma o quê? Tripla, ou que tem o carbono com 2 ligações o quê? Duplas. Nesses 4 casos, serão moléculas lineares. Agora nós temos segundo tipo de geometria. Geometria angular em V. Angular em V. Quem são essas? Aqui, ó. Moléculas triatômicas de novo. Quantos átomos?
3 moléculas triatômicas cujo elemento central é do grupo (6A). Está na tabela periódica. Então, triatômica, quer dizer, são 3 átomos cujo elemento pertence ao grupo quê? 6A. Então, eu não tenho que decorar, eu tenho que olhar a tabela periódica. Você não pode usar na prova, você não vai estar a tabela lá para você olhar? Então, você vai olhar na tabela periódica. Quem é que está no grupo 6 lá? O primeiro elemento, quem é do grupo 6A? O oxigênio. Embaixo dele está quem? O enxofre. Depois quem? O selênio. Depois quem? O telúrio. Então, tem que saber que é do grupo 6A. Eu olho lá. Então, assim, ó. Exemplificando, exemplo clássico, triatômica do 6A. Todo mundo conhece. H2O. Molécula da água é uma molécula triatômica em que o elemento central é do grupo 6A. Né? Você não tem 2 hidrogênios, eles não estão ligados ao oxigênio? Então o central é o oxigênio, estão ligados ao oxigênio. Então, como é que você vai representar isso geometricamente falando? Tem o oxigênio, 2 ligações, uma com cada o quê? Hidrogênio. Que ligação que é esta? Se é hidrogênio, tem que ser ligação o quê? Covalente? Simples. Então, você vai colocar assim, simples hidrogênio, simples hidrogênio. É como se fosse um V. Para cima, vou estar representando para cima, eu representei o V para onde ali? Para baixo, não coloquei para baixo? Podia ter colocado os 2 para cima? Posso. Podia ter colocado assim, o oxigênio aqui, os hidrogênios do lado? Pode. Ela é angular, o que ela parece um V. O meu dedo aqui, ó, V. Sim, para cá, não importa o lado. O oxigênio no meio, os hidrogênios ligados a ele. É como que é a geometria disso? Angular o que? Em V. Terceiro caso. Terceiro. Moléculas com geometria piramidal. Se fosse uma pirâmide, quais são as moléculas cuja geometria ela é piramidal? Moléculas tetratômicas. Tetra quer dizer quantos átomos? 4 átomos. Tetratômicas cujo elemento central é agora eu estou falando do grupo quê? 5A. Lá foi o grupo quê? 6A. Aqui é o grupo quê? 5A. Tetratômica do grupo 5A, ela será o quê? Piramidal, a forma de uma pirâmide.
Exemplo clássico disso daqui, ó. NH3, o gás amônia. Um nitrogênio, quantos hidrogênios? 3. Quantos átomos ao todo? 4. Tetraatômica. Quem que é o elemento central? Os hidrogênios não estão ligados no nitrogênio? Os 3 estão ligados a ele. Então ele é o centro. Então você vai representar assim, ó. É o nitrogênio. Que ligação que ele vai fazer com o hidrogênio? Ora, se é hidrogênio, a ligação tem que ser covalente? Simples. Então é aqui, ó. N simples H, simples H, simples o quê? H. Forma de uma o quê? Pirâmide. Lá em cima, quem está no pico da pirâmide? O nitrogênio. A base dessa pirâmide são quem? Os hidrogênios. Piramidal é essa molécula.